As maiores provocações do futebol brasileiro. Os campeonatos estaduais estão em suas retas finais e a gente sabe que por lá as provocações são bastante comuns, já que é muito comum ter muitos clássicos nessa época do ano. Aproveitando esse momento, a gente aqui do Camisa 10 traz até você as provocações que já rolaram no mundo do futebol. Meu Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta dando no like, bora com a gente pra mais um vídeo. No vídeo de hoje a meta de likes é de 500 likes, pra gente poder continuar falando sobre essas polêmicas e essas provocações. E pra começar o nosso vídeo, nós vamos voltar lá no ano de 2004 pra te contar sobre uma provocação que rolou ali entre Márcio Braga e Carlitos Tevez. E se a gente pode definir esse embate entre o ex-presidente do Flamengo e o ex-atacante do Corinthians em algumas palavras, seria: o tiro saiu pela culatra. Lá em 2004, o Timão fez uma parceria com a famosa MSI e o clube paulista contratou o Tevez por um caminhão de dinheiro. No ano seguinte, Flamengo e Corinthians se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro lá no Rio de Janeiro e esse seria o primeiro jogo do argentino contra o clube carioca, sendo que Tevez era a grande sensação do futebol brasileiro naquele momento. Uma semana antes do clássico das maiores torcidas do Brasil, o presidente do Flamengo foi questionado sobre o atacante corintiano e ele não segurou a onda dele e logo já perguntou: quem é Tevez? Dizem que é um grande jogador da seleção, custou 20 milhões, vamos ver o que ele mostra aqui hoje. A questão, meus amigos, é que o Flamengo tomou 3-1 pro Corinthians dentro de casa e ainda com direito a 2 gols de Tevez, sendo que um foi um golaço de cavadinho. No final do jogo, Tevez teve seu momento para poder retrucar e falou isso aí, ó. Agora me conhece, dentro do campo me conhece. E o senhor Márcio Braga, pelo visto, falou demais, né? Se tem uma confusão que fez sucesso aqui no futebol brasileiro, foi aquela que aconteceu lá em 1999, durante o Campeonato Paulista, entre Edilson, Capetinha e Paulo Nunes, no jogo entre Corinthians e Palmeiras. E esse apelido aí de Capetinha pra Edilson a gente sabe que não foi à toa, não. Podemos dizer que esse talvez tenha sido um dos momentos mais constrangedores da história do futebol paulista. Naquele momento da temporada, o Palmeiras vinha de um título da Libertadores da América, enquanto o Corinthians vinha de um 3-0 em cima do próprio Palmeiras no primeiro jogo da final. Na segunda partida, o jogo já estava em 2-2 e tudo já se encaminhava para aquele final normal, sem grandes confusões, já que o Palmeiras não conseguiria reverter o placar. Aí era só o árbitro terminar o jogo, a torcida do Corinthians comemorar, o time do Palmeiras ir embora, certo? Talvez isso se não fosse por causa de Edilson. Finalzinho da partida, tudo resolvido, Edilson recebe uma bola na lateral de campo. Nesse momento ele resolve simplesmente fazer embaixadinhas dentro de campo, achando que nada disso ia acontecer e ia ficar tudo tranquilo. O resto da história, se você não sabe, já consegue imaginar. Jogadores do Palmeiras foram pra cima do jogador e Paulo Nunes largou a famosa bicuda em Edilson e aí começou aquela briga generalizada. Depois da briga e dos ânimos mais tranquilos, Paulo Nunes deu uma entrevista e falou: nós não temos culpa se formos campeões da Libertadores. Nós não temos culpa se não ganhar a Libertadores, nós não temos culpa não. Fica com o Paulistinho que é o time que se merece. Essa lenda é que depois da confusão, todos os jogadores, tanto de Palmeiras quanto de Corinthians, inclusive Edilson e também Paulo Nunes, se encontraram num restaurante depois do jogo, tomaram algumas juntos e tudo ficou resolvido. Agora resta saber o que é verdade, né? Por falar em clássicos, avançamos para o ano de 2002 para lembrar o dia em que Diego Ribas provocou o time do São Paulo. Você lembra disso? São Paulo e Santos se enfrentavam na fase de classificação do Brasileirão de 2002. Isso mesmo, classificação. Saindo só um pouquinho aqui do vídeo para poder explicar pra molecada nova que assiste o nosso canal. Antigamente o Campeonato Brasileiro ele tinha uma fase classificatória de pontos corridos. Depois disso, os primeiros times se classificavam para se enfrentar nas oitavas de final, quarta, semifinal e final. E assim era decidido o Campeonato Brasileiro. Dizem que era com muito mais emoção, né? Mas aí eu não sei, deixa sua opinião aqui nos comentários. Voltando pro assunto, o jogo estava 2-1 pro São Paulo, partida muito disputada. Até que aos 32 minutos do segundo tempo, o Kaká faz um pênalti lá na ponta direita da zaga do Santos. Inclusive, Kaká foi expulso. Na hora do pênalti, Diego Ribas vai pra bola e bate. Só que o Rogério Ceni tinha uma mania muito peculiar na hora de pegar os pênaltis. Ele se adiantava uma barbaridade. Raramente naquela época os bandeirinhas marcavam esse adiantar aí do goleiro. Só que nesse dia o Bandeira decidiu marcar. Na verdade, todos deveriam marcar, né? Mas esse aí era o cara que tinha coragem e foi lá e marcou. Uma confusão generalizada danada, porque o Rogério Ceni não aceitava, os jogadores do São Paulo também não. Mas aí depois de um tempão, Diego Ribas conseguiu bater o pênalti. E aí Diego, que na época era um menino da Vila, bateu o pênalti, fez o gol. Quando todo mundo pensou que não ia ter mais confusão, Diego tem a brilhante ideia de comemorar em cima do escudo do São Paulo, tira a camisa, faz dancinha junto com o Robinho e aí, meus amigos, a confusão
estava armado. Só pra deixar bem claro que quando eu digo brilhante ideia é em tom irônico, tá? Porque a gente não apoia esse tipo de coisa não. Claramente daria uma confusão. Só Diego não pensou nisso, né? O jogador do São Paulo que ficou mais revoltado com a situação foi Fábio Simplício, que partiu pra cima do jogador. Diego saiu naquela de como quem não quer nada e não fez nada demais, se escondeu e aí a briga ficou ali entre outros jogadores, tanto do Santos quanto também do São Paulo. Mas acabou que os santistas só comemoraram o gol no final da partida, porque o jogo acabou em 3-2 para o time de São Paulo. E quem não poderia ficar de fora dessa lista de hoje, eu acho que seria realmente impossível, é Edmundo. E escolher uma polêmica e uma provocação de Edmundo é uma coisa muito difícil. Ele tinha treta com o Romário, ele tinha problema com a torcida do Cruzeiro, e essa história aí é muito curiosa. Edmundo jogava no Cruzeiro, foi jogar contra o Vasco e antes da partida falou essa frase aí, ó: tomara que eu não faça gol, se acontecer vai ser por puro profissionalismo. E aí nesse jogo entre Cruzeiro e Vasco, em São Januário, teve pênalti, Edmundo bateu, perdeu, teve o seu nome gritado pela torcida do Vasco e na hora que ele chegou no vestiário, foi demitido dentro do vestiário pela diretoria do Cruzeiro. O curioso é que Edmundo já perdeu vários pênaltis jogando contra o Vasco. Podemos lembrar, por exemplo, quando ele jogava no Santos, que ele perdeu 2 no mesmo jogo. Ou então quando ele jogava no Palmeiras, e de novo dentro de São Januário ele perdeu o pênalti contra o Vasco e mais uma vez a torcida do Vasco fez o coro: ah, é Edmundo. Esse aí é ídolo de verdade, né? Mas o assunto hoje é provocação e eu selecionei aqui uma que eu acho que é uma das maiores de todas. Voltamos para o ano de 1997. Edmundo jogava pelo Vasco e quem foi vítima dessa vez foi o zagueiro Gonçalves do Botafogo. No Maracanã, clássico carioca, e na lateral de campo todo mundo pensou que Edmundo fosse fazer um drible normal, mas na verdade o animal, como era conhecido, foi mais ousado ainda e simplesmente começou a rebolar na frente do jogador botafoguense. O zagueiro do Botafogo não ligou muito para as provocações de Edmundo não, mas os companheiros de Gonçalves partiram pra cima de Edmundo pra tirar uma satisfação. Edmundo rebolou ali contra o Botafogo e o Vasco também dançou bonito no Brasileirão quando foi campeão naquele ano, em 1997. E antes de te contar quem é o próximo do nosso vídeo, eu preciso te dar um recado da Estrela Bet. Clique agora no link da descrição e garanta até R$200 em bônus. É isso mesmo, pra você poder fazer aquela fezinha no seu time favorito. Não esquece de colocar o cupom CAMISA10 na hora do seu primeiro depósito pra garantir o bônus. Lembrando que esse site é proibido para menor de 18 anos. Jogue sempre com muita responsabilidade. Porque lá na Estrela Bet é assim: jogou, brilhou. Agora bora voltar pro vídeo. Continuamos no Vasco, mas agora vamos misturar Vasco e Flamengo. Você flamenguista e você vascaíno, lembra daquele ano em que Emerson Sheik e Eurico Miranda ficaram ali trocando farpas? O ano era 2015 e no sorteio das oitavas de final, o confronto entre Flamengo e Vasco foi até muito comemorado pelo torcedor rubro-negro, já que o rival passava por um momento muito complicado. A questão é que isso aí gerou boas provocações, e não da arquibancada entre os torcedores, e sim entre jogadores. Emerson Sheik, como sempre, não perdeu a oportunidade e deu aquela espetadinha no time do Vasco. Em entrevista ao Esporte Interativo, ele falou que o Flamengo não tinha rival. Quem é o maior rival? É porque você não falou o clube, né? Qual clube? A distância é imensa, né? Vou fazer o seguinte, eu vou pra casa e vou pensar em alguém que se aproxime, porque eu não consigo ver. Já em coletiva, Eurico Miranda não perdoou e retrucou o atacante do Flamengo falando isso aí, ó. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é Sheik? Eu não falo sobre jogador. Mas jogador, tem que mudar nome, meu amigo. Muita calma nessa hora. Qual é o entendimento que ele tem em relação a isso? Ele vai dizer que não precisa de cartaz? Só precisa de cartaz, faz um monte de... No campo, meus amigos, deu Vasco dessa vez. Vasco comemorou a classificação e eliminou o Flamengo com uma vitória de 1-0 no primeiro jogo e um empate em 1-1 no segundo, com um gol salvador de Rafael Silva, que saiu por aí fazendo uma comemoração que deu o que falar. E pra fechar o vídeo de hoje, vamos pra uma treta com provocação clássica do futebol paulista entre Vampeta e Souza. Lá nos anos 2000, toda semana de clássicos, os holofotes se viravam pra Vampeta e também Souza, ainda mais quando obviamente jogavam Corinthians e São Paulo. O auge disso foi lá no ano de 2007, ano em que o Corinthians quebrou o jejum de 4 anos sem vencer o São Paulo. Depois da vitória, Vampeta falou que Souza é um otário com sorte. E o que todos esperavam era a resposta de Souza e ele também foi lá e deu a resposta à altura. Souza falou que o Vampeta era um otário, mas um otário sem sorte. Todo mundo lembra que o Corinthians foi rebaixado nesse ano. E quase já rebaixado, Souza em entrevista falou que tinha pena, que tinha muito dó do corintiano Vampeta. E aí o Vampeta não deixou passar em branco e foi usar uns argumentos aí que não tinham nem muito a ver com futebol não. Aí ele falou isso daí, ó, abre aspas pra Vampeta: o Souza não precisa ter dó de mim, ele deve estar com dó de mim porque eu tenho 15 apartamentos. E ele, tem quantos apartamentos? Respondeu isso daí Vampeta naquela época. E como todo mundo já sabe, apesar do Corinthians nesse ano ter quebrado um tabu de um tempão sem ganhar do São Paulo, São Paulo foi bicampeão brasileiro e o Corinthians foi rebaixado pra Série B. A gente sabe agora que as provocações no futebol esfriaram um pouquinho e aí eu te pergunto, você sente falta dessas provocações
provocações aí entre jogadores e dirigentes, obviamente que de forma sadia, sem nenhuma violência. Lembra de mais algum momento de provocações no futebol brasileiro pra contar pra gente? Então deixe sua resposta nos comentários, pois ela é muito importante pra gente poder coletar aí informações pra fazer a parte 2 pra você que nos acompanha. Você que chegou aqui pela primeira vez e gostou do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, seus comentários e também se inscrever em nosso canal. Além disso tudo, ainda ativar o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui, né, senhor YouTube? Avisa a galera que tem vídeo novo, ou tem vídeo novo, aí o YouTube vai lá e avisa pra galera. Tem como? E você que já nos acompanha há muito tempo, muito obrigado pela sua presença. Não esquece do seu like também, dos seus comentários. Meu nome é Alves, já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.